Para quem já é da área do direito, ou para quem já tem um conhecimento mais aprofundado, já deve saber sobre a lei de improbidade administrativa. E deixa eu dar um resumo do que acontece no mundo do direito. Na parte pública, existe uma fiscalização que deve ser feita sobre ela, sobre as condutas para que não aconteça corrupção, desvio de finalidade, entre outras coisas. Mas aí, como é feita essa fiscalização? Na parte penal, tem diversas leis, diversos procedimentos a serem realizados que vai fazer essa fiscalização e vai fazer a punição desses servidores públicos. Do mesmo modo, também tem na parte administrativa, que são os PADs, os processos administrativos disciplinares, que também vai fazer essa fiscalização na parte administrativa sobre as condutas dos servidores. Só que aí, a lei de improbidade administrativa, ela vem na parte civil, ou seja, aí tem três esferas que vai fazer fiscalização sobre as condutas dos servidores públicos, seja no penal, na administrativa e agora no civil. Hoje, tem uma atualização desde 2021 na Lei de Improbidade Administrativa, que foi uma modificação muito substancial sobre a lei, modificando diversos assuntos sobre a lei. E aí, o que aconteceu? O STJ ele fez um compilado de jurisprudência para mostrar como é que vai ser essa aplicação da lei de 2021, que alterou substancialmente a lei de improbidade administrativa. E deixa eu trocar a tela para vocês, porque aí vocês vão entender um pouquinho mais. Aqui, na primeira jurisprudência, já fala o que vai acontecer com os casos em que teve início no processual antes da vigência da lei de 2021. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Entrou com um processo, né, com base de improbidade administrativa em 2020, aí veio a lei de 2021, reformando grande parte da lei de improbidade. O que vai acontecer? Nessa primeira jurisprudência, já deixa claro que a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, dado agravo interno do agravo do recurso especial, realizado em 27 de fevereiro de 24, alinhando o entendimento do STF, adotou a tese da continuidade típico-normativa do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, quando, dentre os incisos inseridos na Lei 14.230 de 2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da administração pública. O que acontece? Se em 2020 abrir um processo de improbidade administrativa com base num delito do artigo da Lei de Improbidade Administrativa, com essa lei de 2021 revogou essa tipicidade, mas essa mesma tipicidade ela está em um outro artigo, que seria o artigo 11 da nova lei, não vai ter extinção do processo. Usou o mesmo princípio do direito penal. E deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que você é acusado, abre um processo de crime de roubo contra alguém. Só que no ano seguinte, antes do julgamento, o crime de roubo, 157 do Código Penal, é revogado, mas porque criou uma lei no artigo, em outra lei falando que é crime roubo. Não vai ser extinto o seu processo, porque sua conduta continua sendo como ilícita, só que em um outro lugar. Isso é a continuidade típico-normativa. Topograficamente, ela só mudou, mas continua sendo ilícito. Então, usar o argumento de que, por falta de revogação, pela revogação do ilícito que foi imputado, deveria ser extinto, mas não. Se tiver enquadrado hoje no artigo 11, né, que é o rol de ilicitudes, vai continuar o seu processo, tudo bem? Esse é o primeiro entendimento do STJ. Agora, no próximo. Aqui fala já exatamente no mesmo sentido, só que nos casos em que se foi revogado, mas não se enquadra no artigo 11, que é a lista de ilícitos que
está na lei de improbidade administrativa. Então, se você foi acusado de um ilícito, e esse ilícito não se enquadra mais hoje, no artigo 11, vai ser extinta o seu processo, porque aqui fala: é insubsistente a imputação de improbidade com base em genérica violação aos princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas no artigo 11, previstas nos incisos do artigo 11, ok? E também fala da abolição da tipicidade, ou seja, foi acusado de um ilícito tipificado na lei de improbidade. Veio essa lei de 2021 alterando a lista e sua conduta não está nesse artigo 11, aboliu a tipicidade, vai ser extinto o processo. Ok? Vamos para o próximo aqui. Aqui fala sobre uma nova tipo de transação que não era permitido antes, que era acordo de não persecução civil, que não tinha antes, mas agora com a lei de 2021 vai ser possível, ou seja, entrou com um processo, você pode fazer esse acordo e vai ser extinto ele, tá? Devolução do dinheiro, entre outras características. Mas aqui o que você tem que ter como foco é que acordo de não persecução civil agora é possível na lei de improbidade administrativa e ela é feita até a execução da sentença. Ou seja, se teve a sentença, está em recurso, você ainda pode fazer esse acordo, tá? Você só não vai poder fazer se tiver já em executando a sentença, ou seja, passou em transitado em julgado e aí vai cumprir a sentença. Aí não cabe mais. O próximo aqui é um julgado mais específico, só falando que o não repasse de informações quando solicitadas por munícipes ou pela vereança não é mais ato de improbidade administrativa, ou seja, antigamente era considerado fazer não esse repasse de informações, mas hoje eles entenderam que não é mais porque não fica caracterizada má-fé a falta de repasse. Pode ser uma desorganização deles, mas a mera desorganização sem o dolo, sem a vontade, não gera improbidade administrativa, ok? O próximo aqui falou de a nova redação da lei, tá, da lei de improbidade administrativa, passou a exigir a demonstração do requisito urgência e plausibilidade do direito para fazer indisponibilidade de bens. O que significa? A lei de improbidade administrativa ela tem alguns procedimentos de restrições de bens para garantir o processo. Hoje é muito mais restrito porque eles vão exigir esses dois requisitos: urgência e plausibilidade do direito, ok? Sem esses dois requisitos, não dá para deferir a decisão de indisponibilidade dos bens. Agora, mais outra questão aqui, principal também, que é sobre pessoas que foram contratadas sem concurso público. Foi o município que fez essa contratação sem um concurso, mas foi com base em legislação local. Antes eles consideravam isso como improbidade administrativa, mas hoje falou que se tiver baseado na lei municipal, lei local, não vai ser considerado também porque não vai ter o dolo de fazer aquela lesão aos princípios constitucionais, ok? Aos princípios da administração pública. E agora aqui falando sobre a ausência de dolo, ok? Mas o que acontece? Algo muito interessante que antes não tinha. Geralmente, tá? Regra geral, eu tinha falado para você que a fiscalização do agente público era em três esferas: penal, a esfera civil e a esfera administrativa. Elas existem independências, tá? Elas são independentes. Você pode ter uma ação civil, uma penal e uma administrativa, e elas não se comunicam. Mas existem exceções. E uma dessas exceções é a que foi colocada agora na jurisprudência do STJ, que é o quê? Antes, se fosse extinto o processo civil de lei de improbidade administrativa, tá? Poderia ser aplicado, poderia entrar com processo penal e poderia entrar com um processo administrativo, com PAD. Só que foi entendido que se hoje entrar com um processo de improbidade administrativa, área civil, e houver
a análise do mérito pelo magistrado, e essa análise do mérito ele julgar como absolvido por ausência de dolo, entenda, o juiz falou, ele não teve vontade de praticar tal ato, não houve dolo. Essa sentença transitada em julgado, ela vai surtir efeitos na esfera penal, tá? Porque o que o STJ entende? Se o magistrado entendeu que não houve vontade, essa decisão do juiz, ela vai esvaziar a justa causa na parte penal. Porque se um juiz falou que não houve dolo, consequentemente, na parte penal, para entrar com um processo sobre isso e o processo precisa de dolo para incriminar ele, não faz sentido, entendeu? Porque vai haver conflitos de decisões. Se um lado já está falando que não tem dolo, não tem o porquê ter um processo penal, porque já falou que não tem dolo. E se não tem dolo, não tem justa causa e não pode oferecer a denúncia, ok? Porque, regra geral, a maioria dos crimes na parte penal sobre os servidores públicos precisa de dolo. Então, se não tem dolo, nem tem por que entrar com um processo penal. E aí ele fala aqui, ó, apesar de, pela letra da lei, o contrário não justificar o encerramento da ação penal, ou seja, não é porque teve uma ação civil que não pode ter penal. Inevitável concluir que a absolvição na ação de improbidade administrativa, na hipótese dos autos, em virtude de ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem devida, esvazia a justa causa para a manutenção da ação penal, ok? O que significa? Não teve dolo, não teve vantagem devida, não tem justa causa da ação penal. E a justa causa é um dos requisitos para oferecimento da denúncia, ok? É muito interessante isso daqui. E agora, tem outra parte aqui falando também sobre prerrogativa de foro. Na parte penal, certos cargos públicos têm a prerrogativa de foro, ou seja, vai ser julgado direto no Tribunal de Justiça, vai ser julgado direto no Supremo Tribunal Federal, em razão do seu cargo. Na improbidade administrativa isso não acontece, porque isso não é esfera penal. Muita gente acha porque fala que foi condenado, o juiz foi condenado por improbidade administrativa, por seguir aí determinados princípios penais, fala que é de natureza penal o processo, mas é de natureza civil. E de natureza civil não há foro, tá? Prerrogativa de foro. Isso daqui o STJ deixou claro. Então vai ser na primeira instância normal, ok? Agora, por últimos aqui, são entendimentos do que? Sobre retroatividade da lei. Isso é muito interessante. Por quê? Na parte civil, tá? É diferente do penal. O penal, quando tem uma lei, tá? Com uma punição, e vem uma outra lei com uma punição mais leve, essa punição mais leve retroage para quem cometeu o ilícito no passado. Diferentemente do civil. O civil, se tiver uma lei e se tiver outra lei que beneficia, ela não retroage, tá? A aplicação é daquele dia em diante. Só que qual foi a salada que aconteceu aqui? Mesmo sendo processo civil, se esfera civil, o que acontece? Essa nova lei de 2021 vai retroagir para os casos de ilícitos passados. E o que significa? Até 2021, você poderia ser condenado por improbidade administrativa dolosa e improbidade administrativa culposa. Depois de 2021, você só pode ser condenado por improbidade administrativa dolosa, culposa não. Só que, olhando a lógica e a sistemática civil, não retroagiria. Se você fez improbidade administrativa civil em 2020, se for julgado em 2022, vai ser condenado porque não retroage. Foi em 2020, era culposo, era um ilícito, em 2020 vai ser culpado. Só que o STJ entendeu diferente. O STF entendeu diferente e falou que
nesses casos vai retroagir. Ou seja, cometeu um ilícito culposo em 2020, a lei de 2021 vai te retroagir. Se o seu processo não transitou em julgado, tá? Isso é muito exceção, ok? Então, não tem jeito, você vai ter que decorar, porque isso daqui é exceção da exceção. E por último aqui, também fala sobre essa coisa de atos improbos culposos não transitados e julgados, fala que vai retroagir. Maravilha, gente? Teve uma chuva de jurisprudência, tá? Mas é porque tem toda essa mesclagem de uma lei que é lá da década de 90 com uma lei de 2021 agora, e tem que fazer toda essa interpretação, porque tem muitos casos em abertos e como seria a aplicação. E como fala de improbidade administrativa como parte de uma coisa pública, tem aqueles interesses políticos, e nesses interesses políticos geram essas exceções meio atípicas, né? Essas exceções meio bizarras que tem no STJ, ok? Então tem que ficar acompanhando, não tem muito o que fazer, ok? Por esse vídeo é isso. Ficou um pouco longo, mas é tema muito importante que você precisa aprender, maravilha? Dúvidas no comentário, curta, se inscreve e até a próxima. Até mais.